Boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo, estamos aqui mais uma vez reunidos em vídeo no YouTube, em as plataformas principais de streaming, para um dia muito especial, né, Rossi? Estamos aqui hoje não só em família do transplante, mas em família literalmente. Estamos aqui com o Dr. João Rossi, que é diretamente meu chefe, se tornou um grande amigo, e ao lado do meu sócio e irmão, né? Namorado? Pode ser, quem sabe. Se você jogar direito, pode ser. Meu grande amigo Rafa Rossi. Eu sou Vitor Benfica, estou aqui para poder basicamente aprender com vocês aqui, para a gente trocar uma ideia sobre pós-operatório de transplante cardíaco. O que a gente vai ver de mais complexo envolvendo esse tema, tanto no pós-operatório imediato, as repercussões específicas do pós-transplante, por que esse tema é tão específico, para que você entenda o que fazer naquele primeiro dia e como raciocinar esse paciente no pós-operatório de cirurgia de transplante cardíaco. Rossi, por favor, faça as honras. Perfeito, só para contextualizar todo mundo então, né? O Vitor foi fellow do transplante cardíaco do Dante e hoje ele é assistente lá, principalmente na questão da enfermaria. Eu fui fellow do transplante cardíaco lá em 2022 também. Hoje eu trabalho com coronárias. Então só para deixar claro, para ver se eu lembro alguma coisa, em transplante é quando você tira o coração de um e coloca no outro, é isso? Exato, quando tá então, tão ruim que tem que trocar. Então acho que eu ainda lembro como é que funciona. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o meu pai. Então vou pedir a licença poética do nosso ouvinte. Se eu começar a chamar ele de pai durante a apresentação é porque é verdade. Então, se eu errar, você me corrige, hein, pai? Primeira escola foi no Clube de Esporte Clube Pinheiros, escolinha de lá. Depois foi para a escola no Colégio Visconde de Porto Seguro. Para a faculdade foi primeiro na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Depois ele se transferiu para a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde ele terminou. E fez a residência de Clínica Médica, onde ele encerrou. E foi fazer a residência de Cardiologia no Dante Pazanese. No Dante, há algum tempo atrás já ele terminou e não existiam fellows clínicos na época. Começou no setor de pronto-socorro e UTI, e aí algo aconteceu que te levou aí para o transplante cardíaco. Faltou alguma coisa, pai? Eu resumi bem aí. Tá perfeito. Tá perfeito? Então é isso, pai. Muito bem-vindo. Um prazer, graças a Deus, ter você aqui finalmente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E se eu chorar, você não... Lágrimas verdadeiras, porque... Assim como na apresentação do Rafa, ele foi homenageado durante a sua formação lá no Dante, eu chorei que nem um louco. Talvez aqui hoje eu possa ter lágrimas verdadeiras. Então, hoje eu peço desculpas. Homem chora. A ideia hoje é mais sorrir, talvez. Acho que nem tanto chorar. Momento feliz hoje, muito feliz. Graças a Deus. Mas, pai, então conta pra gente então, um pouquinho a trajetória dentro do Dante, como é que foi de sair de cardiologia para especificamente transplante, que é uma área bem específica, né? Mais do que da cardiologia, é uma área bem específica para qualquer segmento. Transplante hepático dentro do hepato é específico. Transplante renal dentro da nefra é um mundo paralelo. Mundo bem paralelo da medicina. Como é que você chegou muito lá? Bonito. Bom, vamos só fazer uma constante. Vamos avisar todo mundo que o transplante do Dante ele começa já no final de 1991. Dante Pazanese, o Instituto, ele foi um dos pioneiros a fazer transplante. Ele não foi o pioneiro no Brasil. Esse primeiro paciente acaba falecendo e o segundo paciente ele é feito em 24 de agosto de 92. Ele está vivo até hoje, com quase aí anos de evolução, se a gente for fazer as contas. Curiosamente, esse é um paciente que usa a medicação muito errado, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar ele alguma vez no ambulatório. Nada mais acontece a esse cara. Ele usava clopidogrel de 3 vezes por dia, assim, o imunossupressor ele usava uma vez só, tá era vivo. muito esquisito, mas Deus protege. Não né? façam isso em casa. Jamais. Como o Rafa falou, eu fiz parte do setor de emergência, fiz meu R3 de emergência no Dante. Isso eu terminei por volta de 90. Em 92, no final de 93, eu fui contratado por concurso público o setor de emergência. Era para ser o primeiro chefe do pronto-socorro. Aí depois o Dr. Leopoldo Soares Piegas me puxa para os estudos clínicos. Eu faço parte, então, de várias diretrizes internacionais, nacionais. Inclusive de transplante cardíaco, né, no nosso país. Isso já é, exatamente. Eu faço muito estudo clínico, eu fico nessa parte de estudo clínico, até que por volta de mais ou menos de 2000, eu sou avisado que eu vou assumir a disfunção ventricular, na verdade. Que era um ambulatório que era feito por um estudo chamado RESOLVE-IT, que era o uso, né, do metoprolol na IC, mas era um metoprolol tartarato, não succinato. Logo depois eu assumo esse ambulatório e do meu lado estava o transplante. Quem estava lá, Dr. Marco Aurélio Finger, que vocês conhecem, e o Dr. Reginaldo Cipulo, que quem conheceu também é uma pessoa fantástica.
não tinha sala para a gente atender. A gente tinha que brigar por uma sala. Eu atendia das 8 às 10 e eles atendiam das 10 ao meio-dia. Então revezava, na verdade. Revezava, na verdade, uma sala só. E essa sala era do Dr. Michel Batluni, que veio a falecer esse ano. Era uma pessoa muito especial para todos nós lá do Instituto. Logo depois as coisas não começam a dar muito certo, né? Porque brigava-se pelo coisa. Um dia eu falei assim, vamos nos fundir? Né? Parece que faz sentido, né? Disfunção ventricular, transplante cardíaco. E aí, então, a gente passa mais ou menos no ano de 2001 a fazer um setor que chamava transplante cardíaco e disfunção ventricular. Era um ambulatório que foi juntado e ele está aí até hoje. Tanto é que ele chama disfunção ventricular e transplante por causa disso. Né? Na verdade, ele chamava ambulatório do Dr. João, é o que aparecia quando você marcar o paciente. Esse nome é mais recente que você falou agora. E aí a gente começa a participar de diretriz. Eu tinha um pouco mais de conhecimento, o pessoal que mesmo me conhecia, soube que eu fazia parte do transplante, que eu estava mexendo em ciência cardíaca, e eu começo a ir então para as diretrizes de IC e transplante nacionais, e também começo a escrever algumas coisas, alguns artigos, alguns capítulos de livros sobre isso. Perfeito. Não é porque é chefe não, mas eu sou fã desse cara, da nossa equipe, acho que a gente tem um time muito fechado lá no Dante, me sinto muito honrado de estar compondo essa equipe que já admirava antes de entrar. Acho que o Rafa tá aqui, ele também fez transplante com a gente. Se ele é seu chefe faz 1 ano, ele é meu chefe faz 31. Então, eu não poderia ter maior prazer do que falar exatamente a mesma coisa. Acho que é muito, muito bonito que a gente constrói lá e as coisas tendem a crescer cada vez mais. Bom, vamos falar da parte técnica mesmo, que é o que todo mundo está esperando ouvir hoje, sobre o pós-operatório de transplante cardíaco. Acho que a gente tem que começar contextualizando o porquê que esse paciente ele é tão diferente do que um pós-operatório normal, né? Nós temos, né, no ambiente pós-operatório de cirurgia cardíaca, valvopatias, né, a doença coronariana, que são os principais, a grande demanda, os congênitos, mas o paciente do transplante é diferente, né, doutor João? Na verdade, assim, o paciente de C, ele é a via final de tudo isso que você falou, né? Tudo acaba levando a insuficiência cardíaca no seu estágio. E quando ele passa a ser uma insuficiência cardíaca avançada, eu não gosto de usar insuficiência cardíaca terminal, porque dá a intenção que você não tem mais nada para fazer. Eu gosto muito de falar em insuficiência cardíaca avançada. Esses pacientes com IC avançadas, eles são diferentes da IC aguda. Então já começa primeiro a alteração, primeiro a definição. A IC aguda, o paciente chegou lá no pronto-socorro, ele podia até ser avançada, mas ele chega numa situação aguda. Sim, ele era crônico e ele agudizou. O IC avançado é aquele paciente que ele vem piorando e eu preciso fazer alguma coisa por ele. A despeito da terapia otimizada, medicamentosa e não medicamentosa, incluindo aí cirurgias mesmo, né? Questões percutâneas, enfim, tudo que a gente consegue manipular para que esse paciente não evolua a classe funcional e não entre de fato em refratariedade, que é o que a gente chama, falando de forma mais simplória, em insuficiência cardíaca avançada. E, claro, como o senhor falou, não é o agudo, mas o agudo ele pode acabar tendo critérios naquela descompensação logo de cara e de acabar evoluindo com refratariedade também e também se tornar um paciente candidato aí ao transplante, claro, tendo que fazer todas aquelas triagens pré-transplante para que a gente consiga entender ou não se ele pode ir ou não para o transplante. Agudo às vezes é até um pouco pior, né, Vitor? Porque muito pior. É um cara que está acostumado com um débito cardíaco mais fixo, né? Então, as outras funções orgânicas dele funcionam com esse débito cardíaco maior e quando você vê, você tem uma queda de um degrau abrupta. E aí não tem mecanismos compensatórios tão bem estabelecidos, não tem um ajuste terapêutico tão bem feito. Esse cara, às vezes, mesmo com um débito cardíaco maior do que um paciente com IC crônica, ele pode ser mais grave. Né? Porque ele tem menos mecanismos adaptativos e aí ele cai um degrau muito rápido. Quando a gente está falando de ser avançado do paciente mais crônico, ele está há muito tempo assim, ele está acostumado, entre aspas, a um débito cardíaco já mais baixo. As funções orgânicas dele já funcionam com metabolismo basal, em tese, né, diminuído, já tem mecanismos compensatórios ativados, já está medicado há algum tempo, e isso confere até um pouco de proteção, por isso que ele dura mais tempo assim. Às vezes o agudo ele vai para um cenário de choque cardiogênico muito rápido. Exato. Aquele paciente que a gente chama de IC de novo, né? Comparado com o paciente que tem IC crônico e é adaptado cronicamente a esse baixo débito e repercutindo todo naquelas alterações neurohormonais do paciente com insuficiência cardíaca. E claro que a gente está falando da insuficiência cardíaca avançada. Bom, e esse paciente, então, ele chega ao momento que ele vai transplantar, né? Esse transplante, essa cirurgia, ela envolve questões não só do próprio receptor desse coração, mas também questões do doador. Doutor João, fala um pouquinho pra gente por que esse doador pode influenciar
no receptor e no pós-operatório de maneira geral? O problema do doador é o cuidado dele numa terapia ou onde ele estiver, né? Já começa pelos cuidados, manutenção de hemoglobina, que o paciente não fique infectado, que ele não fique desidratado, que ele tenha uma boa condição hemodinâmica. É diferente quando você pensa numa doação de córnea, do rim, que você pode pegar até de cadáver, mesmo com 24, 48 horas de isquemia fria, vamos supor falar. Já o coração, ele não suporta, né? O coração, ele precisa sair de um bom coração, ele não pode ser um coração mais ou menos. Sim. Lógico que com a falta de doadores, hoje nos Estados Unidos principalmente, se fala muito em doador marginal, que é aquele doador que vai ter uma fração entre 40% e 50%, é um doador que muitas vezes ele é isquêmico sabidamente. Ousado. É aquele coração que provavelmente eu não gostaria de ter no meu peito, mas o que você tem no seu peito atualmente também é pior que ele, né? Exatamente. Mas não é o ideal, mas já é melhor do que... Já é melhor, mas é uma outra situação, né? Começa com a primeira questão, né, doutor? Assim, é um paciente que já está esperando por muito tempo um coração, portanto, nem sempre ele chega na cirurgia de forma hemodinâmica mais compensada do mundo, né? Muitas vezes ele não está estável, né? Apesar de ainda manter critérios, ele não está estável. Então, isso tudo, por si só, já é um ambiente menos eletivo, teoricamente, do que a cirurgia que a gente vê, as revasques com potenciais de... E essa frase que você falou, que a cirurgia transplante é diferente das outras cirurgias, isso é uma coisa nossa lá do Dante, Sim. né? E se você for ver qualquer livro-texto, americano principalmente, eles fazem questão de falar que não, que é uma cirurgia igual às outras. Mas a gente sabe que existem muitas alterações fisiopatológicas, existem muitos problemas, já que qualquer risco cirúrgico que você fizer para o paciente que vai para transplante, ele é alto risco. Sim. Né? Ele nunca vai ser... intermediário ou baixo, então nem se fala. Né? Até porque é o paciente que é o único pós-operatório que a gente vai imunossuprimir logo no pós-operatório imediato. Né? Então, envolve um ambiente mais arriscado para contexto infeccioso, enfim, tudo isso pode... O tempo de isquemia maior, né? A gente vai falar um pouquinho do tempo de isquemia, mas o tempo de isquemia de uma cirurgia de revascularização, uma cirurgia de troca de válvula é muito menor do que um paciente que vai ser submetido Começa por aí também, uma cirurgia compromete o prognóstico. Né? Então, mas um pouquinho antes da gente chegar nessa questão mais cirúrgica, a tua história é muito ligada com a história do transplante aqui no Brasil, né, pai? Você citou muitas coisas envolvendo o doador que a gente tem que chamar atenção, né? Estabilidade hemodinâmica, cuidado com infecção, distúrbios neurohormonais que esse paciente sofre. Na tua experiência, quanto que isso foi um gargalo na história do transplante, o quanto que isso impacta hoje a nossa capacidade de transplantar? Porque oferta de doadores existe. A quantidade de transplantes é oferta de doadores sobre um X, né? Como que você vê isso hoje no nosso cenário de transplante? Na verdade, o Dr. Marcos Aurélio Finger... Gigante, Dr. Marco. A pessoa que eu mais admiro hoje, talvez, ele fez a pós-graduação dele foi justamente isso. Ele pegou todos os fatores que a gente recebe da secretaria, que são mais ou menos 62 itens do doador, e ele viu o que levava à falência primária do enxerto. E de tudo que a gente viu lá, duas coisas eram: o paciente ser tabagismo, e aí pode ser um play of chance, a gente não sabe muito bem explicar, e outro, uma noradrenalina acima de 0,30. Então, tanto é que isso foi levado para a secretaria, e hoje, se você quiser fazer uma pesquisa da dose de noradrenalina e sobrevida, você consegue fazer graças a essa pós-graduação. Mas a gente sabe que tem a tempestade catecolinérgica, a gente sabe que tem a síndrome inadequada do hormônio antidiurético. No próprio contexto da morte encefálica. Da própria morte encefálica. Então, assim, hoje se oferece mais ou menos 1.600 corações ao ano. A gente utiliza por volta de 12%, 9%, dependendo do ano. Por quê? É ofertar o paciente em balão intraórtico, paciente pós-infarto, paciente infectado. Muitos pacientes estão à distância, a gente depois vai discutir um pouquinho a importância da distância, de onde está o doador, para a gente fazer a captação. Né? Você vai ter essas alterações metabólicas, hipotireoidismo também induzido pela morte cerebral, né? Infecções possíveis que a gente pode estar tratando. A vasoplegia que esse paciente tem e a necessidade de noradrenalina para segurar a diurese. As próprias comorbidades do doador também influenciam muito até na escolha ou não. E vamos ser sinceros, não tem terapia para todos os doadores, a gente sabe disso, né? Quer dizer, você imagina, e aí eu vou entrar numa polêmica para variar, né, uma UTI do interior, onde você só tem 2, 3 leitos de UTI ou 4 leitos de UTI, você tem que obrigatoriamente reservar um para um doador. Esse doador vai estar no pronto-socorro,
ele vai estar muito mal cuidado, ele morre, chega para a família, olha, vocês ele morre, aceitam... tem morte encefálica, né? Morte encefálica, exatamente. Ele vai para a terapia intensiva e lá ele recebe sangue, recebe soro, a família pode receber o enterro. Então, veja que você sai de uma situação onde a família estava esperançosa que ele fosse viver sem morte súbita e que agora, com a morte cerebral, e agora com a morte cerebral, ele recebe os cuidados que ele deveria ter recebido antes. Não é fácil você gerenciar esse tipo de vaga no interior. Mesmo aqui em São Paulo, imagina a Santa Casa, imagina o HC, né? Como é que fica a família aceitar? Então, a principal recusa da família não é religiosa, não é desconhecimento, muitas vezes é a falta dela achar que ela não houve consideração com aquele doador. Talvez, né? Assistência e cuidado ao exatamente. Paciente, né? Bom, feito a doação, esse paciente agora precisa ter hemoglobina boa, ele não pode ficar acidótico, ele tem que corrigir os distúrbios ácidos básicos, Sim. você tem que fazer a correção com vasopressina, se for o caso da síndrome adequada, e não chegar a uma noradrenalina muito alta, o que a gente costuma ver. Noradrenalinas extremamente altas, sódios extremamente altos, potássios extremamente altos. Né? Hemoculturas positivas. Hemoculturas positivas que a gente descobre muitas vezes 2, 3 dias depois que o transplante veio. Exato. Né? O paciente com uma hiperglicemia muitas vezes, ou até hipoglicemia, Sim. e uma hemoglobina de 3. Sim. Então existe realmente a falta de cultura, por incrível que pareça, a gente costuma dizer que São Paulo não é o estado onde os doadores são bons. Se você vai para o sul, os doadores lá são bem mais cuidados do que o nosso aqui no estado de São Paulo. Eu acho que a gente engatinha em muita coisa ainda em relação ao transplante, mas acho que muito desse engatinhar ainda se arrasta nessa fase do cuidado ao paciente em morte cefálica, que realmente é um paciente complexo, mas que culturalmente temos que vê-lo como um doente vivo, como qualquer outro da UTI, caso ele de fato seja um doador de órgãos. Né? A assistência desse paciente está totalmente ligada à nossa qualidade de assistência a qualquer outro doente, Exato. na verdade. Né? Então, enquanto a gente, como sociedade, no estado de São Paulo e no Brasil, né, por extrapolamento, não tiver um bom cuidado na assistência de saúde, obviamente que o doador está no meio disso. Então, não tem como a gente achar que ele vai ser mais bem cuidado e os outros não. E, infelizmente, é aquele paciente que o cara chega no plantão, né, e fala assim, se ele, de fato, vier a falecer, não, porque ele já está morto, né? Mas, assim, se ele acabar não tendo evolução favorável, tudo bem, não estou fazendo, né, nenhum dano. Claro que está fazendo um dano, você está deixando de fazer um potencial de doação para pessoas que teriam vida e que talvez não consigam ter tempo de receber. Mas aí eu acho que cabe até fazer um apelo e até fazer uma solicitação a quem está nos ouvindo, que se você trabalha em UTI e tem um possível doador, cuide dele. Por favor. Porque você vai poder estar salvando mais de algumas estimativas de 15 a 20 pessoas, né, dependendo da quantidade de órgãos ou tecidos que vão ser doados. Então, assim, o doador, hoje é muito importante porque nós temos uma falta de doação. Sim. Né? A gente vai chegar um pouco mais para frente, provavelmente, falar sobre isso, mas se falta doador, meu paciente fica mais tempo em fila, se ele fica mais tempo em fila, ele vai ter mais mortalidade e, no final das contas, ele pode morrer antes mesmo de sair um coração. Exato. Nós temos cada vez mais receptores e a doação continua ainda num platô que incomoda bastante, por isso que ser muito criterioso na hora de você avaliar esse paciente em morte cefálica é sempre muito importante e a gente que vive isso todo dia sempre pensa em como isso poderia ser melhor, né? Bom, acho que já entendemos que o doador tem uma repercussão muito importante no contexto perioperatório, até no caso mais pós-operatório para esse paciente transplantado. Então agora chegamos à cirurgia em si, né? Falando que vamos colocar agora esse coração. Existem duas técnicas que praticamente, eu diria até uma agora, né? Que seria a técnica cirúrgica ortotópica e a heterotópica, né? A ortotópica é claramente a que a gente usa na maior escala. A gente quase, pelo menos não vi nenhum heterotópico hoje em dia mais. Já é uma técnica obsoleta pelas repercussões até prognósticas que ela implica, que ficava mais específica para aqueles pacientes que têm HP. Muitas vezes você conseguia burlar só colocando 2 corações mesmo. Mantém o coração nativo e você acrescenta lado a lado quase, né, via as comunicações, até por tubos de Dacron, enfim, com as outras artérias principais para esse paciente, mas que tinham muitas complicações, estase, trombose, eventos complexos que repercutiam muito no prognóstico, então quase não é feita mais. Resumindo, agora, na verdade, o que a gente fazia era transplantar um ventrículo esquerdo novo, né? E deixar o direito antigo lá onde ele estava. Exato. Óbvio que isso gera muitos problemas, né? Sim. Então a gente está tentando hoje
escolher pacientes melhores e que não dependam de manter o ventrículo direito antigo. Que a gente possa trocar as duas câmaras e ter um coração único, para não ter todos os problemas que o Vitor acabou de citar. Perfeito. E tem a ortotópica. Quer falar um pouquinho da biatrial, da bicaval? Só lembrando, na verdade, eu acho que o heterotópico ele foi o primeiro dispositivo de assistência intracorpóreo, vamos assim dizer. Ele era assíncrono, e é interessante a gente sempre falar para todo mundo que quando você rodava o eletro, ele tinha 2 QRS, tinha 2 ondas P. Sim. E quando desaparecia um dos QRS é porque ele tinha rejeitado, e aí você sabia que tinha falhado o enxerto nesses pacientes. E o que era mais interessante, se deixava lá, não se tirava, né? Mas as duas principais indicações seriam hipertensão pulmonar e obesidade, que ainda se achava que no paciente obeso o heterotópico poderia trazer. Em crianças, numa situação onde você acha que aquela falência ventricular ela é aguda e que a algum prazo ela pode recuperar, uma miocardite aguda numa criança, também pode se utilizar o heterotópico. Tá? O INCOR ele tem um estudo muito interessante, recente, e que eles colocavam eles faziam esse heterotópico com uma técnica um pouquinho diferente e depois eles faziam a retirada do coração nativo e deixavam só o transplante lá para justamente numa situação de hipertensão pulmonar. Sim. Interessante, né? Porque aí eles faziam o explante. Já o ortotópico, ele pode ser bicaval, ele pode ser biatrial ou bicaval, né? O biatrial é a técnica de Shamway clássica, onde você vai deixar 2 casquetes, o do ato esquerdo e o ato direito. As calotas dos átrios, vamos dizer assim, do próprio receptor. Eu falo calota, mas assim, o meu chefe está aqui, ele vai me matar amanhã, mas tá tranquilo. E que você é mais rápida de fazer, porque você não precisa fazer essa é a grande vantagem, então teria um tempo de isquemia menor, mas você fazia uma linha de sutura nos átrios. E isso causava um átrio gigante com uma linha de sutura no meio, isso é igual à fibrilação atrial. Sim. Mas ainda tem alguns lugares que acaba utilizando. A técnica bicaval, ela pode ser unipulmonar ou bipulmonar. Vai depender do que você conseguir brigar hoje com o cara do transplante pulmonar. Sim. O quanto você vai conseguir trazer de artéria pulmonar. Junto com o enxerto, né? Junto com o enxerto para fazer essa anastomose. E eu brinco que não é uma cirurgia cardíaca, é uma cirurgia vascular, né? Porque aí eu vou fazer só a cirurgia dos cotos. Coto venoso, coto arterial, e tudo bem. O cirurgião vai me matar, mas é uma técnica. Mas o coração está todo preservado, né? Eu não mexo no coração, eu não mexo em nada. Ele não mexe em coronária, não mexe em válvula. Não tem trauma. Basicamente você mantém a calota do átrio esquerdo, né? Que você não vai ligar pulmonar com pulmonar ali nas veias, né? E faz a ligação das cavas, superior e inferior. A uni ou bipulmonar, para o pessoal entender, é mais tronco com tronco ou, no caso, ramo direito e esquerdo, de acordo com os ramos, caso ele consiga trazer os ramos aí de acordo com cada um. Mas é a disparada mais usada no dia a dia, acho que eu não vejo há mais de 2 anos outra técnica aqui. Só lembrando que precisa tomar cuidado com o tamanho das artérias pulmonares para não fazer o kinking da artéria pulmonar, né? Na hora que você joga o coração lá, você pode dobrar as artérias pulmonares e aí você faz uma espécie de estenose. Então esse é um outro problema que pode ter também. Nós tivemos um paciente que ele fez tudo isso. Ele fez estenose pulmonar, fez o kinking e ainda fez um tromboembolismo pulmonar. Ele recebeu um stent na pulmonar, foi feito tromboembolítico para ele e ele está vivo até hoje, vocês sabem quem é. Perfeito. E já de cara, assim, já que a gente falou da técnica agora, falando dos aspectos do doador, que por si só já influencia nesse pós-operatório, existem outras macro segmentos que vão influenciar aí na fisiopatologia, na questão pós-operatória para esse paciente específico do transplante. O doador por si só, como pessoa, mas o próprio enxerto, o próprio coração, depende de um bom preparo, cardioplegia adequada, né, uma boa técnica de remoção no doador, né, tempo de isquemia adequado até chegar ao doador. Então, tudo isso repercute nesse estado inflamatório de stane até da isquemia, reperfusão, enfim, quando você volta, coloca esse coração no receptor e descampeia a aorta e aquele coração que não é dele passa a ser dele, né? Então, falar um pouquinho aqui desse tempo de isquemia. O que seria esse tempo de isquemia, pessoal? Diferente dos outros. Quanto isso importa? Né? Diferente dos outros órgãos, o coração ele é muito sensível à isquemia. O que é a isquemia? É a ausência de fluxo. Então é a partir do momento que você clampeia a aorta lá no doador e você vai desclampear ele depois que a cirurgia é feita aqui no receptor. O reloginho começa a bater quando clampeou a aorta do doador. Já é a hora que o coração está no pote, né? É a hora que... Não, antes até, né? Na hora que você clampeou mesmo para fazer a retirada do órgão, né? Justamente. Exato. Só para lembrar um pouquinho, essa retirada do órgão é feita uma análise macroscópica, como você falou. O cirurgião vai lá, nós não temos eco,
né? Sim. É uma coisa que se você contar para o americano, ele rola no chão de dar risada, né? Você faz um transplante cardíaco sem eco do doador. Sim. Né? E muitas vezes isso acaba subutilização também desses corações, porque você não tem certeza de como lidar. É o Street Medical Journal, né? Exatamente. E aí o cirurgião vai lá, ele faz uma análise macroscópica, ele olha se tem trauma no coração, isso é muito importante. Quando o doador ele é de acidente automobilístico, ele bate de frente e você tem um trauma torácico, não é incomum existir desde empiema ou desde pus dentro do coração até você ter trauma mesmo, miócito com rostidão, contundido, uma contusão miocárdica é importante, né? E ele faz também a palpação das coronárias para ver se não existe placa. Olha visualmente se está batendo bem, pega, liga para nós, fala, o coração é bom, vamos seguir o barco. Né? Depois disso, então, a gente vai contar já o reloginho. Então, clampeou a hora. Isso aí já está rolando. Ele clampeou lá, falou, começou o tempo agora. Muita gente acha que no doador tem que colocar a SEC para depois tirar o coração. Não acontece isso. Não. Na verdade, ele é feito a infusão da solução cardioplégica, já no momento que você faz o clampeamento, ele já vai e começa a fazer a infusão. Essa solução cardioplégica ela é rica em glicose, é rica também em potássio. A importância do potássio é que se você separa ele despolarizado, ou seja, o coração fica em diástole. Perfeito. Ele vira um molusco. Né? Exato. Ninguém vai querer preservar um coração em sístole, né? Nós queremos a menor demanda energética possível para que esse coração consiga chegar com menos dano, vamos assim dizer, né? Esse coração, então, ele vai estar numa situação de stand, né? Ele vai estar atordoado, porém não morto. Mas ele precisa de energia, ele precisa de uma série de substâncias, e aí entra custodiol, entra uma série de outros procedimentos... Soluções cardioplégicas, cardioplégiscas de mercado. Nós tentamos fazer a nossa solução cardioplégica, não deu muito boa, porque mesmo seguindo aquela receita de feiticeiro, ela também não deu muito certo. Então a gente hoje acaba comprando o custodiol, uma questão de opção dos cirurgiões, né? Eles gostam mais, tem a DBake, tem umas outras que tem por aí, e a gente acabou aprendendo também, porque você tem que aprender a usar, né? Você acaba aprendendo o tempo de isquemia. Tempo de isquemia, 4 horas. Qualquer coisa acima de 4 horas, você acaba ter perda do enxerto em uma progressão geométrica. Ou seja, é como se você jogasse uma pedra no lago e aquela onda que você faz, ela vai progredindo rapidamente. Né? A diferença de 4 a 6 e acima de 6 é absurdamente importante a perda do enxerto. E aí lembrar para o pessoal que ele falou aqui, né, o macroscópico, que clampeou do doador e soltou a aorta, né, e refundiu aquele coração no receptor, mas nesse meio tempo tem, né, a captação em si, a técnica cirúrgica da captação da cardiectomia do doador, tem o transporte até o automóvel ou até ao avião, né, o transporte terrestre ou aéreo, até chegar no hospital que a gente está, né, com a nossa equipe, e até fazer o procedimento cirúrgico inteiro e depois desclampear a aorta. Então é um procedimento que a gente tem que ter muito cuidado com o transporte, né? Aonde que esse coração está, até as condições de teto, que a gente chama, né, de tempo, de clima, e até contexto terrestre, trânsito, enfim, envolve muita coisa para pensar, racionalizar que esse tempo, porque se a gente tiver a chance de prolongar muito, como o senhor falou, o tempo de isquemia, a gente começa a complicar muito o pós-operatório. Acho que é um paralelo que a gente pode traçar, né? Então, pensando, apesar de todo esse cuidado muito bem feito que é feito durante a captação desse coração, não tem sangue circulando ali, não tem oxigênio sendo ofertado. Ele está em hipotermia, né, numa temperatura em torno de 4 graus, tá, para não congelar também as células. Ele tem uma solução que tem nutrientes para tentar manter esse coração viável, mas ele está isquemiando. Então, se a gente pensa em golden hours do infarto, que era o paralelo que eu queria trazer aqui para a gente tem que pensar em golden hours do transplante cardíaco também. E essa injúria de isquemia e reperfusão é algo que tem um prognóstico muito bem estabelecido no pós-operatório do transplante cardíaco. Então, esse tempo de 4 horas, a gente gostaria que ele fosse de 1, se possível. Né, pai? 4 horas é o máximo que a gente vê aqui na curva de Gauss. Limite, né? É aceitável, mas 4 é pior que 3, que é pior que 2, que é pior que 1. Então isso também, como o Vitor acabou de citar, interfere muito na nossa logística de captação. Né? Eu não posso pegar um coração que está no Amazonas e captar para um paciente que está em São Paulo, porque nem com a força aérea doando um jato, ele não chega aqui em 3 horas saindo de dentro do hospital para entrar dentro de outro hospital, porque não é o tempo no ar voando,
é o Exatamente. tempo de sair de um hospital e estar no coração do outro, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Inclusive, um dado que alguém que vai receber um pós-operatório de transplante cardíaco tem que estar muito atento, porque isso está totalmente relacionado com as complicações que a gente espera no pós-operatório. Resumo da ópera é, quanto maior o tempo de isquemia, maior a probabilidade de falência primária desse enxerto. Então, quem está no pós-operatório, a primeira pergunta que tem que fazer é qual foi o tempo de isquemia total? Primeira coisa. Né? Foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas e 50, né? Já começa. Não que você não possa captar de 4 a 6, não é isso. Tem centros que correm o risco de fazer de 4 a 6. Existem técnicas hoje de captação desse órgão que ele vem batendo, é como se ele estivesse numa extracorpórea. E existem novas soluções que estão sendo feitas, principalmente no Canadá, para que você possa aumentar esse tempo de isquemia e com isso você aumentar o pool de doadores. Mas a realidade brasileira hoje é 4 horas. De 4 a 6 você corre muito o risco de perder o seu paciente. Então, chegou na roupa, quanto tempo de isquemia? Aí você já começa a ver. Porque como o Rafa lembrou bem, existe uma coisa que chama insúria de reperfusão, que é um dos principais problemas que a gente pode ter com um tempo maior de isquemia. Exato. A gente está falando aqui muito do contexto realmente que acontece do momento que a gente pegou o coração e colocou no paciente, então no intraoperatório. Outra coisa que a gente também repara muito e precisa avaliar com muito cuidado, mas isso já vem até meio já mastigado, porque a gente já seta isso logo na fase de inserção da fila, é aquela questão mais macroscópica do peso e altura e idade do paciente, do doador no caso. Então, a idade, a gente tende a pegar corações abaixo de 50 anos aqui no nosso país, alguns protocolos um pouco mais, 45, com ou sem eco, enfim, mas a gente acaba pegando pacientes abaixo de 50 anos, acima disso a gente não tem uma tendência a pegar corações de doador para enxertar. E também tem a questão da altura, a massa cardíaca, tem tudo que ser visto, porque a desproporção é ruim. Tanto um coração grande do receptor pequeno, ou um coração pequeno do doador para um receptor muito grande, né? E uma delas é o que a gente chama de Big Heart Syndrome, né? Que é aquele paciente que recebe um coração muito grande para ele. Né? Como é que é isso? Quais são as complicações? Rapidamente falando, só para poder o pessoal entender que existem essas perguntas a serem feitas também, né? Assim como existe a visão óculos estenóticas na angioplastia, né, para você indicar, existe o problema do óculo peso, né, porque muitas vezes o doador, ele sempre tem 70, 75 quilos, ele nunca é para mais, ele nunca é para menos. Mas e a altura, então... Ele nunca foi para uma balança também. Tem, né? Então, ele sempre vai ter esse peso estimado e sempre uma altura estimada também, né? Por que eu estou falando de peso e altura? Porque, teoricamente, a melhor forma de você achar um doador compatível seria pela massa cardíaca, que vai usar justamente o peso e a altura na fórmula. Então, como a gente não tem isso certo no Brasil, a gente acaba usando só o peso. Essa relação ideal é de 0,8 a 1,2. Quando a gente fala de Big Heart Syndrome, normalmente é acima de 2. O que é a Big Heart Syndrome? Principalmente em crianças. Imagina uma criança de 6 meses receber um coração de 3 anos. Né? A coisa complica. Eu posso ter uma hipertensão refratária, que pode levar a um derrame. Crises convulsivas, né? Que é o principal problema. Eu posso ainda aumentar a chance dele ter press, né? Porque é um dos motivos da hipertensão associado à imunossupressão associada ao peso extra. É uma hipertensão de difícil controle. Então esse é o principal problema do Big Heart Syndrome. É difícil acontecer no adulto. É mais comum em crianças. E claro, a desproporção de um coração pequeno em um paciente receptor grande, né, tem um potencial de fazer aumento de mortalidade também, por questões até se for um paciente com uma HP prévia já meio borderline ali, que a gente quase tende a contraindicar. Então, por exemplo, uma paciente de sexo feminino, um coração menor em um adulto já um pouco maior e com uma HP, é um coração que a gente fica pensando 2 vezes em realmente captar ou não. Só falar um pouquinho, além da Big Heart Syndrome, tem que lembrar que um coração grande num peito pequeno, você vai ter dificuldade de fechar. Você começa a comprimir língula, começa a comprimir um pulmão esquerdo ou um pulmão direito, e muitas vezes o coração tem que ficar aberto um tempo para você poder fechar depois. Então é complicado um coração muito grande também. Tanto a curto quanto a longo prazo. Exatamente. Né? Tanto em questão de ferida operatória, como em questão de hipertensão refratária ou de um baixo débito relativo, porque se a gente coloca um coração pequeno num adulto muito grande, por mais que a fração de ejeção seja preservada, o stroke volume, né, o volume ejetado, é pequeno comparativamente. Então, a gente também pode ter problemas relacionados a isso desses doentes. Em tese, uma boa captação, uma boa avaliação do doador deveria solucionar esses problemas, mas, eventualmente,
a gente não consegue ter isso porque na ficha do transplante que vem para doação, está lá 70 quilos, quando o nosso cirurgião chega lá, o paciente tem 112, né? Então, e ninguém vai parar a captação por conta disso, até porque o receptor já está no centro cirúrgico, né? Ele já está começando também o processo dele. Então, daria para tentar minimizar isso, mas são coisas que o nosso sistema de saúde tem limites. O peso maior eu acho que não é tanto um problema. O peso menor, sim. Então, se você vai lá e fala, o paciente tem 80 quilos, ele tem 50 quilos, meu paciente tem 90 quilos, é muito difícil a gente pegar esse coração. Sim. Bom, falamos então do doador, falamos da técnica cirúrgica, falamos das questões que envolvem o receptor, né, o tempo de isquemia, e aí a gente começa já a entrar num ambiente que a gente também falaria aqui do painel imunológico, do perfil imunológico do receptor, em comparação com aquele coração que ele está sendo alocado nesse receptor. E aí eu vou deixar para falar dessa parte de imunidade, de questão de alossensibilização, na parte da rejeição, mas já pegando a questão da tempo de isquemia, desse doador, da estabilidade desse doador, da estabilidade do receptor, a questão agora é falar um pouquinho do porquê que esse tempo de isquemia é tão importante. Por que quando ele prolonga, isso piora muito, né? Então, o que acontece com esse coração que faz a gente ficar com medo em relação ao pós-operatório? É o que o senhor já adiantou. A primeira grande complicação, e aí vamos falar as três, a primeira grande complicação seria justamente a repercussão desse tempo de isquemia e esse doador ainda em contextos não tão ideais, que é a falência primária do enxerto, que a gente chama. Então, essa é a primeira complicação, que seria muito pelas consequências do que esse tempo de isquemia, uma má preservação pode ocasionar, que seria o quê? Fala pra gente como é que funciona a fisiopatologia disso. Na verdade, a falência primária do enxerto, ela tem que excluir tudo isso. Então, você vai escolher problema mecânico, problema cirúrgico, problema imunológico. É aquele coração que deveria bater e não bate. Exato. E ele vai necessitar de pelo menos 2 inotrópicos ou assistência ventricular nas primeiras 24 horas. Essa é a definição mais acesa de falência primária do enxerto. E existe a falência secundária do enxerto, que aí pode ser rejeição, pode ser tamponamento, Sim. pode ser tudo que você pode imaginar do ponto de vista que você acha uma causa. Então, não achou causa nas primeiras 24 horas, eu preciso de suporte mecânico ou inotrópico, você acabou de fazer o diagnóstico de falência primária do enxerto. Que está muito vinculado a exatamente por isso, né? Esse tempo de isquemia prolongada, uma preservação talvez do enxerto, a essa liberação de radicais livres, essa trombose microvascular, esse fenômeno de no-reflow, toda essa tempestade catecolaminérgica. Quando você solta, né, essa aorta e volta àquela perfusão, você faz o que a gente chama de lesão por isquemia e reperfusão, e trazendo um potencial, quanto maior for esse tempo de isquemia, principalmente, aí acho que o grande repercussor é esse, de uma maior lesão por isquemia e reperfusão, e, portanto, você tem um potencial maior de fazer uma falência primária do enxerto associada a isso, né? Que é basicamente, para meio que trazer em paralelo, por mais que esse coração saia da cirurgia batendo muito bem, ele pode, como o senhor falou, nas 24 horas evoluir com disfunção exatamente por isso, e é por isso que a gente tem que ter em mente se acontecer uma disfunção qualquer. Nas primeiras 24 horas com repercussão, seja uni ou biventricular, ou seja, ventrículo direito isolado, ventrículo esquerdo isolado ou biventricular, temos que pensar em 24 horas, nessas primeiras 24 horas, que de fato isso faz parte do contexto de falência primária do enxerto, que é a primeira grande complicação. E o tratamento sobre isso é o quê? Suporte, né? E retransplante de urgência. Se de fato não tiver melhora, como a gente está vivendo... Não tem. A falência primária de enxerto é retransplante. Dificilmente ele vai melhorar. Lembrando que a injúria de reperfusão, na verdade, ela é um pool de coisas ruins. Você vai jogar o quê? Citocinas, você vai jogar óxido nítrico, óxido nitroso, você Sim. vai jogar uma série de substâncias inflamatórias que vão causar um processo inflamatório absurdo e também podendo levar a lesões de microcirculação. Tempo de isquemia é importante por quê? Por mais que você dê água, açúcar e potássio e tudo, ele vai isquemiar. Sim. Então, quanto maior meu tempo de isquemia, maior a chance desse coração vir isquêmico. Sim. Né? Então, o cirurgião sempre fala que o problema não é a preservação, né? A gente acaba muito brigando com o cirurgião. Atenção, cirurgiões, né? Não mintam, né? Aquela história do que fica em Vegas, fica no centro cirúrgico, a gente precisa muitas vezes descobrir o que aconteceu no centro cirúrgico, né? Mas quanto maior meu tempo de isquemia, maior a minha injúria de reperfusão. Sim. Não só isso, os processos inflamatórios vão levar depois a uma outra complicação, que é a vasoplegia, que a gente pode entrar em falar mais tarde. Então, a falência primária de enxerto,
É uma coisa horrorosa, ela é muito difícil e o tratamento é só retransplante. Você pode botar em ECMO, você pode ver se esse coração vai recuperar, mas dificilmente ele recupera. E o tratamento, na maioria das vezes, é retransplante de urgência. Então, para resumir, vocês falaram várias palavras bonitas, mas para resumir o que vocês falaram o coração deveria ter pego no breu e ele não pegou no breu. Né? Nem empurrando. Nem empurrando, de todo jeito que a gente tentou. E a gente tem duas alternativas. Se o paciente ficou muito grave, a alternativa definitiva seria um retransplante, porque a gente está dando uma segunda tentativa, né? Um novo coração que não tenha todo esse mecanismo que vocês acabaram de citar, ou a gente dá o suporte na ausência dessa opção de retransplante e espera ele pegar no breu para ver se essa injúria de microcirculação e de reperfusão não foi tão definitiva assim e, eventualmente, esse conceito é ruim de colocar nesse contexto agora, mas talvez ele tenha viabilidade a longo prazo, né? Então, ele ainda está muito stunning por conta de toda a isquemia que ele sofreu, ele precisou de um pouco mais de suporte, ele precisa de mais de cuidado, talvez ele volte a recuperar essa função em uma curva acima de 24 horas. Não dá para ter certeza se isso vai acontecer ou não, né, Vitor? Exatamente, assim, o que a gente está falando aqui como suporte é essa injúria por isquemia e reperfusão, causando uma disfunção ventricular, e aquilo tende a recuperar de acordo com cada gravidade, né? Se é uni ou biventricular, cada um tem uma prevalência para recuperação, mas caso isso não tenha reversão, a gente de fato entende como falência primária do enxerto. Na verdade, o retransplante de urgência não é no centro cirúrgico, né? Na verdade, no centro cirúrgico você vai dar o suporte para ele sair do centro cirúrgico e nessas 24 horas você vai decidir o retransplante ou não. Nós temos um paciente hoje em ECMO porque não conseguiu sair de SEC. Provavelmente ele entrou em contexto muito grave em termos de choque sobrepostos, enfim, distributivo, cardiogênico, e a gente está um suporte temporário para que a gente entenda que ele vai recuperar e espero que tudo corra bem. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que a primeira complicação não é igual à terceira que você vai citar, que é a rejeição, né? Falência primária, apesar do nome poder ser parecido, não é rejeição imunológica, não é rejeição humoral. Muita gente confunde isso. Muita gente. Isso é um conceito que parece muito misturado, porque por que ele está falindo? Né? Estou colocando um órgão de uma pessoa na outra, obviamente alguma coisa está atacando esse coração. Não é esse o conceito. O coração está sofrendo porque ele justamente, possivelmente isquemiou, possivelmente o doador estava com droga vasoativa dose muito alta, estava com antibiótico muito alto, então ele teve todo um contexto de injúria sem contar com o sistema imunológico do receptor. Então não adianta pensar em pulsar, plasmaférese, infliximab, nenhum MAB da vida vai funcionar aqui, né? A gente está falando de um paciente que precisa de suporte para que ele saia daquela fase de isquemia e perfusão e a gente precisa trazer uma observação muito de perto. O senhor falou da questão da pulsoterapia, ele já vai estar pulsando, teoricamente, né, por 3 a 5 dias aí. Então, rejeição nunca é a primeira coisa que a gente pensa, assim, de cara, né? Ainda mais se for, de fato, uma disfunção que entra nas primeiras 24 horas. Até porque, se o painel for zerado, o paciente não tinha um tempo de isquemia pequeno, nada que repercuta em uma sensibilização tão grande assim. Eu acho que você falou a palavra certa, né? É tempo. Na verdade, a rejeição acontecer em horas, ela é muito difícil, existe a rejeição hiperaguda. Sim. Né? Vamos falar daqui a pouquinho. Mas, teoricamente, você descarta quando você faz o painel imunológico e fica, então, nessas primeiras 24 a disfunção primária do enxerto. Não que não possa existir uma rejeição nesse momento, mas ela costuma ser dias após. Né? Porque você está fazendo todo o processo de indução ou de pulsoterapia que você faz no primeiro momento. Exato. Né? Mas é difícil. Às vezes a gente até mesmo lá fica conversando se não vale a pena fazer uma timoglobulina para uma rejeição humoral. Porque nada impede que sejam questões sobrepostas. Exatamente, né? Porque veja bem, a falência primária do enxerto ela é um critério de exclusão. Eu excluí tudo que poderia. Se você não tem certeza se é uma rejeição, fica complicado você fazer o diagnóstico de falência primária do enxerto. Então você precisa investigar a rejeição. Exatamente. Contexto, né? Que é muito difícil num POI, nas primeiras horas, né? A gente não tem estrutura aqui, pelo menos no Instituto, para fazer isso. Basicamente, o senhor falou a questão da exclusão. Se o paciente entra em disfunção nas primeiras 24 horas, entendemos que temos que imaginar que seja uma falência primária do enxerto, uma isquemia por injúria e reperfusão e falência primária do enxerto com risco de fato falir esse enxerto, mas temos que excluir questões, por exemplo, aí envolvendo a segunda grande complicação, que é a repercussão ventricular direita por HP, né? Então, se eu tenho uma HP que força uma IVD naquele contexto, inclusive a própria falência primária do enxerto, ela pode evoluir só de fato sendo
ventricular pode ser aberta só com uma IVD, e o paciente tem que saber se ele tem uma HP influenciando naquela IVD ou não, para você comprar a briga. Não, é só falência primária do enxerto, é só injúria de perfusão, ou é só HP, ou são os dois, né? Agora, quando vem biventricular e mais HP, então é uma coisa que vão se sobrepondo que você tem que ficar de olho. Então, primeira coisa é pensar em falência primária do enxerto, injúria de reperfusão, primeiras 24 horas principalmente, e enxergar esse paciente. Como é que era a manometria desse receptor prévio? Então, outra coisa que o residente ou quem estiver recebendo esse pós-operatório junto com a equipe do transplante é como é que era a manometria desse paciente, como é que era a HP desse paciente, e é claro, sempre entendendo que é o ideal que esse paciente chegue com monitorização hemodinâmica avançada com o Swan-Ganz, idealmente, para que a gente consiga já de cara olhar para o monitor e conseguir entender a repercussão dessa HP. E isso ajuda muito a gente a entender exatamente isso, esse é um diagnóstico diferencial, porque se não tiver HP e tiver uma falência primária, eu vou ter uma disfunção sem essa causa sendo a primária dessa disfunção. Bom, e não tendo HP, aí, claro, se, por exemplo, esse enxerto começa a falir no terceiro, quarto dia, ou se ele faliu nas primeiras 24 horas, mas prolongou por 3, 5 dias, continua muito grave, não tem HP, a gente começa a ficar com a antena ligada em até a famosa, que é a terceira principal grande complicação no pós-operatório, que é a rejeição, né? Explica um pouquinho pra gente o que a gente tem que se ligar, o que a gente tem que perguntar para a equipe do transplante, entender sobre esse paciente. Na verdade, assim, vamos pegar do começo. Como é que seria uma resposta normal desse paciente para chegar na HOPE depois que ele transplantou? Taquicárdico e hipertenso. Ele vai estar tomando Dobuta e nitroprusiato, a gente vai explicar o porquê. Mas esse é o paciente com resposta que todo mundo quer. Ele vai chegar taquicárdico e hipertenso. Se ele não chega dessa forma, a gente tem que ver as possíveis causas. Nós já falamos da falência primária de enxerto, é um paciente que chega chocado, muitas vezes com suporte e com ECMO, né? A rejeição, só se ela for hiperaguda, e eu tinha um painel positivo no pré, e esse paciente, mesmo fazendo crossmatch negativo, lembra que o crossmatch, ele não pega todos os alelos, ele não pega todos os anticorpos pré-formados. O que é a rejeição hiperaguda? É uma rejeição antígeno-anticorpo, onde eu vou ter os anticorpos pré-formados no receptor quanto o antígeno do doador. É como se fosse uma incompatibilidade ABO. Existe uma trombose disseminada com uma isquemia e um infarto maciço. Isso também acontece horas e não dias. Sobrou, então, a HP. Eu sempre falo que 5 de UDS, quando a gente faz o cateterismo para ver, o UDS ele é contínuo. Por que 5, não 6 e não 4? Porque a história mostrou que 5 era relativamente seguro você transplantar. Abaixo de 2,5, excelente. De 2,5 a 4, bom. E 5 eu já estou correndo um risco de ter falência primária, de ter insuficiência cardíaca aguda de VD. 5 unidades UDS de resistência vascular pulmonar, para o pessoal entender. Exatamente. É uma unidade dessa que nada mais é do que o gradiente transpulmonar dividido pelo débito. Se você tiver a medida de Swan-Ganz, você vai pegar o DINAS e divide por 80, e você vai ter o resultado em UDS. Tá? Então a importância de você, principalmente quando o ventrículo direito começa a dar uma dilatadinha ou dar uma desencorajada dentro do centro cirúrgico na hora que você está fechando, aí a gente precisa tomar algumas atitudes pensando numa falência primária, uma falência aguda de VD por HP. E aí vai entrar o óxido nítrico, né? Aí nós vamos tentar usar inotrópicos mais vasodilatadores pulmonares, né? Do que propriamente... e o milrinone seria uma opção excelente, né? Para esse tipo de coisa. E a terceira complicação a rejeição. A rejeição ela costuma ser um pouquinho mais tardia. 2, 3 dias depois, você pode começar a pensar nessa persistência desse coração não tão bom assim. Você pode tentar fazer uma nova pulsoterapia, você pode usar timoglobulina. Se você a biópsia sempre ajudando também nesse você contexto. Pode tentar fazer plasmaférese na tentativa de uma rejeição humoral. Lembra que quando eu tenho um painel positivo, todo painel positivo a gente vai fazer indução no instituto. Mesmo que ele seja um crossmatch negativo, porque você não sabe se ele é positivo para aqueles anticorpos, você pode ter aqueles que não foram medidos. Sim. Que é mais raro, né? Esse paciente, para o pessoal entender, ele já chega na própria indução anestésica, já faz a primeira etapa de pulsoterapia com metilprednisolona, 10 mg quilo, e a gente mantém por 3 a 5 dias. O que o Dr. João está falando é
que se tiver um paciente que é mais sensibilizado, que tem um painel positivo, né, que tem algum outro contexto ao longo da internação que favoreceu a sensibilização, como múltiplas transfusões, enfim, a gente tende, de fato, a fazer, associada à metilprednisolona, a timoglobulina também de 3 a 5 dias, dependendo de cada caso que a gente encontra por lá. E aí, por isso que a rejeição, caso persista muita disfunção nos próximos dias, já não entendemos mais que isso era isquemia, reperfusão, não é HP, a gente passa a ficar mais antenado a isso e passa a trazer estratégias mais agressivas em relação a isso, como o senhor falou, tem a rejeição hiperaguda e a rejeição aguda, que pode ser celular ou humoral, a humoral mediada por anticorpos e a celular mediada por linfócitos, enfim. A hiperaguda costuma ser catastrófica, né? O paciente ele não sai do centro cirúrgico ou ele vai a óbito em pouco tempo, porque, como a gente acabou de citar, é um infarto disseminado, né? Por mais que a gente tente entrar com plasmaférese de urgência ou até fazer a timoglobulina, o paciente costuma ir muito mal, né? Então, se a gente sabe que o paciente teve um desfecho muito ruim, é a primeira coisa que a gente pensa, mas é uma coisa mais retrógrada, né? O paciente foi muito mal, acabou evoluindo a óbito, é muito possível que ele tenha feito uma rejeição hiperaguda. Não tem muito tratamento que dê tempo de acontecer, como a falência primária do enxerto dá pra gente, né? A falência primária do enxerto, o paciente fica grave, mas ele segura ali até você pensar numa fila de retransplante de urgência ou colocar um suporte nele, ele costuma ter alguma resposta. Falência hiperaguda, rejeição hiperaguda, não. Por mais que você coloque uma ECMO, o coração morreu. Então, ele vai ficar altamente dependente da ECMO, né? E com todas as complicações que a ECMO pode causar. Exato. Estamos falando aqui de complicações e, portanto, contextos que tiram a estabilidade desse paciente. Agora, sobre estabilidade hemodinâmica, né? É claro que você vai direcionar para cada repercussão como essa, mas também tem a estabilidade do pós-operatório, que aí sim também é igual a outro qualquer pós-operatório, no contexto de vasoplegia, tamponamento. Nunca esquecer também de detalhes que a gente está falando também como outro pós-operatório qualquer, né? Sangramento aumentado, né? Repercussões que envolvem o pós-SEC, que também acaba influenciando. Então, tudo isso vai repercutir também no pós-transplante. Agora, aqui tem um detalhe, né, doutor João? O senhor, por favor, é uma mensagem que acho que o senhor está muito afim de falar para todo mundo, né? Por que esse paciente, a pré-carga acaba sendo especial? Né? Como o senhor falou, nós temos um coração que colocamos em um local que não era dele. Portanto, ele não tem uma inervação autonômica no receptor. E o que isso repercute? Por que eu tenho que pensar na pré-carga? Por que o inotrópico ele tem que estar nesse paciente mesmo depois do transplante? Explica para a gente um pouquinho. Bom, se a gente lembrar que débito cardíaco é volume sistólico versus frequência cardíaca, e esse paciente ele é denervado, ou seja, ele tem um predomínio do simpático sobre o parasimpático, e por isso ele é taquicárdico com uma frequência mais ou menos fixa, em torno de 110, 120, a única forma que eu tenho de aumentar a frequência cardíaca também é por uso de inotrópicos exógenos, né, que aí seria, a gente usa muito a dobutamina por uma questão de custo, mas pode ser milrinone, pode ser qualquer um deles, e também o volume sistólico. O volume sistólico é igual pré-carga. Então, se eu não tiver com o tanque cheio, não adianta ficar usando noradrenalina, usando altas doses de dopa, associação nora com dobuta, porque esse paciente vai precisar de volume. Como você falou, a gente precisa examinar o doente, não é só ver número, né? O esteto é muito importante no pós-operatório, de qualquer paciente é importante, mas especificamente no pós-operatório. Pulmão limpo, paciente chocado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prova de volume. Algumas terapias intensivas tendem a deixar o paciente mais seco, por uma questão de que esse paciente já ele tinha algumas sobrecarga de volume, alguma coisa nesse aspecto. Não no transplante, estou falando da cirurgia cardíaca, no valvar. Ele vem, então a tendência de algumas terapias é deixar esse paciente mais seco. O transplante não pode. Ele não pode, ele necessita da pré-carga para que ele tenha um débito cardíaco maior. Lógico que eu não estou falando sobrecarga de volume em excesso. Sim, sim. Né? Eu estou falando na manutenção volumétrica. Aí você pode usar PVC, né? Uma PVC em torno de 11, 12. Um limite mais superior ali, um capilar de 15, né? Alguma coisa nesse aspecto. Então, a monitorização com catéter de pulmonar é muito importante no transplante. Sim. Lógico que eu não estou falando naquele paciente que saiu liso. Talvez nesse paciente você pudesse até não colocar e fazer clinicamente. Mas o paciente já sai um pouco complicado. Ele sai meio sonolento, vamos assim dizer. De lado que a gente fala. Ele sai meio bobo, né, do centro cirúrgico. Esse paciente sempre vai valer a pena você ter o catéter de Swan-Ganz ou de artéria pulmonar com débito contínuo ou não.
Pós-operatório, a gente brinca aqui de cardíaca que quando o paciente está indo muito bem, ele nem precisa de médico, né? Você já vai estubando, já vai dando tudo certo. Só que a gente sabe que em muitos contextos não é assim, no pós-transplante é mais delicado. Mas também, né? A gente está falando aqui das complicações, de como é que a gente mantém a hemodinâmica desse paciente dentro de cada cenário específico, até também quando ele chega, mesmo que não tenha complicações, também tem que manter um status volêmico adequado, sempre pensando em limites mais superiores da PVC, porque o parasimpático aqui não vai ter muito poder, o simpático não vai ter resposta para poder compensar com frequência aquele volume sistólico mais baixo, e tem que manter sim o potencial inotrópico pelo menos 3 a 5 dias para que a gente consiga manter uma tranquilidade. Lembra que o estoque de catecolamina desse coração foi exaurido, né? Esse paciente ficou em isquemia um bom tempo, ele usou tudo que ele tinha para tentar bater, aí eu dei alguma coisa de nutriente para ele e depois ele jogou tudo que ele tinha de ruim para fora, mas ele ainda não refez os estoques de catecolamina. Então, mesmo que ele esteja bem, ele não pode tirar sua dobutamina de 3 a 5 dias. De jeito nenhum, tá? Porque ele tem chance de fazer um cronotropismo e um notropismo negativo, tanto pelos efeitos hormonais como pela falta de catecolamina que ele vai ter. Perfeito. Exatamente. Ou seja, a gente pode ter um catéter de Swan-Ganz mostrando um débito cardíaco, um índice cardíaco bom. A gente pode ter um eco, uma fração de ejeção boa, e a gente mantém o inotrópico, né? Que é uma coisa que não faz muito sentido quando você sai do cenário de transplante. Você está no paciente que saiu de uma revascularização com um coração bom, pressão boa, o Swan-Ganz dele é um índice bom, você vai desligar a dobutamina, né? Nos primeiros momentos. Paciente de transplante cardíaco, a gente tem uma regra, né? Uma lei áurea aí. Não mexe. Esquece que você olhou e mantém como tá. Pior que isso é o cara que sai com nitroprusiato e dobutamina, né? Aí você não entende mais nada, né? Porque ele é um cara que estava com crise hipertensiva, você tá dando um inotrópico positivo para um cara e ainda vai dar um vasodilatador arterial para baixar a pressão. Ele não é cardiopata mais, né? Não, ele é alguma coisa, porque na verdade... A função de ação dele é boa, né? Talvez você só vai usar esse tipo de combinação no transplante, né? Que é dobuta com nitroprusiato, né? Você não vai fazer isso. A manutenção dele é muito importante por 3 a 5 dias, porque é quando ele começa a refazer os seus estoques de catecolamina. Sim. Eu já assisti tirarem a dobutamina por engano, a frequência cardíaca do paciente começar a 110, 90, 80, zera, a pressão cai e você não tem o que fazer. Na minha época se fazia atropina. Hoje, graças a Deus, tiraram a atropina do ACLS. O que vai resolver aí é a adrenalina. A atropina não tem o menor sentido, assim como a manobra vagal, porque não tem mecanismo parasimpático para conseguir chegar até lá pelo sistema nervoso autônomo e, portanto, não é inútil. A gente sempre espera um QRS estreito, um ritmo sinusal, com a frequência de quem está mandando, que é o próprio nosso sinusal, que fica em torno de 90, 120 ali. Fora disso, a bradicardia sempre assusta muito mais e, portanto, marca passo, esperar ele se ajustar, tratar a causa possível, né, trabalhar a inflamação, repercussões que estejam causando aquilo. Taquicardias, tagarritmias são não tão frequentes assim no transplante, a gente não espera que isso aconteça, então, portanto, é ali o ritmo sinusal, que é estreito, e o ambiente de frequência em torno de 90 a 120, com inotrópico de 3 a 5 dias, sempre em um volume adequado para essa pré-carga não ter um potencial de déficit de volume sistólico para repercutir na perda do débito. Tem mais um dado interessante do pós-operatório de transplante, principalmente. Eu acho que eu queria colocar para vocês dois debaterem. Você que hoje é assistente da terapia intensiva e você que é do transplante, só transplante. E a ecoterapia nesse paciente? A gente precisa fazer de hora em hora, a gente faz a cada 2 dias. Como que funciona? Porque se você perguntar para o ecocardiografista, ele quer matar o pessoal do transplante. Os ecocardiografistas vão parar de assistir o 12cast depois da que a gente falar isso? Exatamente. Será que a gente fala? Como que funciona? Qual que é o racional atrás da solicitação desse exame que é mais pertinente no paciente transplantado do que em outra cirurgia cardíaca? Como que a gente pensa na hora do racional de fazer ele? Assim, diferente nos Estados Unidos, quem faz isso é o próprio médico. Ele não precisa do ecocardiografista para fazer. Ele vai ter um aparelho de eco que ele vai fazer a hora que ele quiser. Eu acho que toda vez que você muda a terapia, aumenta a dose, diminui dose, entrar em ECMO, vai colocar um balão, toda vez que você faz alguma coisa que está modificando essa terapia, é necessário fazer um eco. E se for possível, um eco transesofágico. Nos Estados Unidos não sai transplante se não tem eco transesofágico. E lá eles fazem de hora em hora, porque ajuda, é um método não invasivo que ajuda a ver volemia, né? Lógico que o problema do transplantado, lembra que o ventrículo direito ele vai ser muito difícil de você ver pela janela que ele vai ter.
Você vai ter muito ar, né? É um coração que era muito grande muitas vezes, né? E você coloca um coração menor, vai ter uma cavidade repleta mediastinal de ar. Por isso que o transesofágico tem essa vantagem de poder enxergar tanto no intraóptico quanto depois. Exatamente. Se não consigo enxergar, é transesofágico. Lá nos Estados Unidos tem lugar que está entubado, está com catéter de transesofágico lá e vai fazendo, porque isso ajuda demais. Eu sou muito fã do eco, eu brinco muito com o pessoal do eco, mas o eco é uma ferramenta importantíssima para o transplante. Ele pode mudar uma terapia. Doutor João, tem um derrame pericárdico aqui que talvez esteja comprometendo. Será que é um tamponamento? Será que não é? Já o cirurgião não gosta muito do eco quando indica tamponamento, porque eles acham que eles abrem e falam, não tinha nada, mas o paciente volta melhor, né? Então tem todo esse aspecto também. Ou abre, toda vez que eu volto o paciente para o centro cirúrgico, aumento a chance de morte desse paciente. O que acontece muito, né, doutor João, assim, a gente vê isso na prática, como aqui a gente não faz uma cultura tão forte de ficar reavaliando de forma horária, né, esse coração. Lembrar que esse coração ele pode sair da cirurgia com função biventricular preservada. Então ele tem um eco intraoperatório muito bom, mas ele evolui ao longo do dia, né, com uma piora do débito, começa a instabilizar, a pessoa não pensa, porque, poxa, mas estava ok na cirurgia, aí você vai pedir o eco no dia seguinte, aí foge das 24 horas, começa a raciocinar, não deve ser fazer primário do enxerto, porque não tem nas 24 primeiras horas. Não. O turning point ele tem que ser cogitado. Será que ele entrou agora depois de 6, 7, 8 horas em disfunção? Faz o POCO, chama o ecocardiografista para poder avaliar de forma refinada, busca ativamente essa disfunção, essas complicações do pós-operatório de maneira geral também, não só em relação ao transplante, porque você pode encontrar uma forma de você agir precocemente e repercutir um prognóstico melhor para esse paciente. Não, sem dúvida. A monitorização ideal do paciente pós-transplante, seja ele está muito bem obrigado ou ele está complicado, ele tem que sair com catéter de Sonjans ou de artéria pulmonar e tem que ser feito eco de seriado. O eco, eu sempre falo que essas duas ferramentas, eles mudam terapêutico, eles te orientam. Uma falência de VD que você acha que é por HP, liguei óxido nítrico, e você não vê uma melhora importante, aí você vai ver, será que realmente está distendido esse VD? Será que o septo está sendo jogado para a via de saída de VE e está fazendo uma obstrução porque ele está muito volume? Porque a falência de VD, a tendência da gente é dar volume, mas você vai ver o eco, ele vai te falar assim, doutor João, tem aquele sinalzinho lá que, né? Não cabe mais nada aqui. Não dá, né? O septo está totalmente na via de saída de VE. Vamos tentar diminuir, né? Tá com o tanque cheio, tá tudo bem, mas ele não melhorou. Opa, vou associar uma milrinone com uma dobutamina para ver se eu melhoro uma outra forma de inotrópico, com uma outra via de ação que não seja adrenérgica, né? Apesar de ele vai usar o ATP, vai usar a PD2, né? A fosfodiesterase como fonte de energia. Então, assim, a gente precisa realmente... O ECA ele é uma ferramenta, principalmente nas 48 horas. Né? O diagnóstico de tamponamento, se você está acostumado, você tem que botar o esteto. Tem a famosa tríade, né? E aí vocês vão em casa pensar qual é a tríade do tamponamento. Beck. Né? Isso né? Vocês têm que pensar, abafamento de bulha, chocou... Tá com pulso paradoxal, pelo amor de Deus, gente, não tem muito o que pensar, né? Nós temos que pensar no tamponamento, não dá. Um tamanho, uma área cardíaca grande, com um coração pequeno, com discrasia sanguínea, para onde vai esse sangue? Vai para esse espaço. Bom, acho que eles perceberam, a gente está falando de esteto, está falando de eco, está falando de raio-x, está falando de ausculta, de clínica, pegar o paciente, sentir, de Swan-Ganz. É uma análise multiparamétrica que vai te guiar nessa performance hemodinâmica do paciente. Tudo que você adora, no final das contas, né? Sim. É tudo que você brilha o olho aí. Para fechar, estamos nos minutos finais. Só para resumir essa questão do eco, eles ficam bravos no pós-operatório de transplante porque a gente demanda muito do eco, mas a gente está falando tudo isso porque é falar bem do método, na verdade, né? Sim. Porque é um método que faz diferença no pós-operatório. Sem dúvida. Acho que esse é o resumo. Então, ecocardiografistas, odeiem, não mas briguem com a gente. Exato. Ame-os ou não nos deixe, né? Bom, acho que agora para poder finalizar esse pós-operatório imediato, aí para entender também um pouquinho do pós, mesmo que não seja imediato o primeiro ou segundo dia, a dúvida também muito comum então eu não posso estubar esse cara no primeiro dia, senão eu vou ter um caos. Não, é um pós-transplante, eu não posso estubar ele hoje não tem isso não. Tem que ficar encostado. O cara está indo muito bem, é um pós-operatório qualquer, a gente vai, claro, reavaliando, como o doutor acabou de falar, com muito critério, com muito cuidado. Se tiver alguma tendência, uma piora hemodinâmica, você pode postergar um pouco para poder observar, mas a tendência, se esse cara está muito bem, é para estubar aí em 6 horas mesmo, você já começa a tocar o barco no pós-operatório tranquilamente. E no mesmo dia, assim que ele tiver condições de dieta, ele já pode se alimentar, você já pode iniciar a imunossupressão via oral para esse paciente, se possível for, e aí vai titulando dia a dia
mantendo, como a gente falou aqui, da imunossupressão, do perfil de profilaxias também, para outras questões que envolvem esse paciente. Né? Você tá cutucando, né, meu? O podcast vai ficar 2 horas hoje. Vamos falar de pós-operatório agora, no quinto dia. Olha, eu não aceito perder um paciente por infecção. Isso eu falo para todos vocês e estou repetindo aqui no podcast publicamente. Você perder um paciente em que você demandou um custo econômico, um custo social, um custo familiar, um custo para o hospital, porque a CCH acha que você não pode fazer uma profilaxia estendida, não existe isso. Então, estubar o paciente precoce, desde que ele tenha condição e ele esteja hemodinamicamente estável, está tranquilo, tem que ser feito rapidamente. Tem centros que já saem do centro cirúrgico com um paciente estável estubado. Esse paciente está imunodeprimido, ele está com pulso de terapia corticoide. Pode ter tomado o timo. O linfócito dele vai estar lá na cucuia. O leucócito dele está lá, mas o leucócito dele não funciona. O corticoide não deixa funcionar. Né? Está com 24 horas, vamos escalonar um antibiótico. Não tem jeito. Não tem jeito. Fazer profilaxia num paciente, eu não posso perder esse paciente por infecção. Não dá. Não dá. Briga com a CCH, justifica com o paciente imunodeprimido, invadido por uma intubação, tá certo? Vou esperar a hemocultura. Não dá tempo. Vou escolher. Não dá tempo. Não dá tempo. Paciente imunodeprimido, ele não dá tempo de você fazer as coisas. Você tem que antecipar. Depois escalona. Não tem problema nenhum. Tá? E graças a Deus, com essa atitude que a gente tem, raramente hoje a gente perde ferida operatória infectada. Raramente a gente vai ter um pulmão hepatizado por uma pneumonia grave. Então, assim, não dá para brincar com infecção. E eu sou muito chato em relação a antibiótico terapia nesses pacientes. E acho que é um detalhe específico das infecções, né? Claro, a gente começa a pensar também em infecções oportunistas, portanto, vírus como o CMV, que fazem repercussões sistêmicas também, tem que ser pensado no contexto infeccioso desse paciente e até entender a etiologia desse paciente do porquê da IC. Porque se for, por exemplo, uma doença de Chagas, temos que pensar em reativação para tratar diretamente esse paciente relacionado à doença de Chagas. E, portanto, não esquecer do que, por que ele transplantou, né? Não esquecer que esse paciente teve um coração antes por algum outro motivo e se de fato for Chagas, por exemplo, tem que pensar em rejeição caso esse paciente evolua com infecção, algum outro acometimento sistêmico envolvido. Né? Reativação de Chagas. Concluímos. Foi bom, hein? 1h10 aí de transplante. Acho que a gente gastou bastante tempo, tô feliz, a gente empolga, a gente fica falando o dia inteiro. Que, apesar de eu estar com meu pai, estar muito feliz, esse podcast era pra você, né? Foi transplante, foi terapia intensiva. É por isso que eu amo transplante. Sem conflito de interesse nenhum. Doutor João, quero agradecer demais a presença aqui no 12Cast. A gente se vê todo dia, mas aqui é mais especial ainda porque é um projeto que a gente ama muito aqui na 12x8. É o que a gente tem feito com o Rafa, com mais 5 pessoas envolvidas nesse projeto que a gente ama de paixão. Está crescendo cada vez mais. Não deixe de seguir a gente no YouTube, nas plataformas de streaming, no Instagram. Nossos produtos estão cada vez maiores, a gente está conseguindo trazer algo de muita qualidade nas nossas newsletters, podcasts. Enfim, agora temos um curso que acabou de estrear para o público, já está aberto as inscrições, curso de imersão em emergências cardiovasculares, está demais, com vários feedbacks interessantes, bombando. Não perca. E Rafa, meu amigo, muito obrigado por estar mais uma vez ao meu lado. Eu que agradeço, Tilinho. Queria agradecer meu pai, que sempre foi o nosso apoiador desde o D1, né? Antes de existir 12x8, ele já apoiava a nossa ideia. A gente esperou ter um estúdio bonito aqui para te convidar, então agora, graças a Deus, a gente conseguiu, em vez de te levar na sala do Matheus. Mas muito obrigado, pai. Foi um prazer enorme gravar, ficou incrível. Não, o prazer foi meu e eu quero dizer que eu fui um dos primeiros sócios do 12x8. Se eu não fui o 10º, eu fui o 11º. Hoje faz parte da cultura de vocês mais jovens ter podcast, ter toda essa parte, é uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de disseminação de conhecimento muito bom, desde que esse conhecimento seja legítimo, desde que esse conhecimento seja baseado em evidência, baseado em coisas sérias, né? Então é por isso que a gente apoia vocês, a gente conhece, o Rafa já conhece há muito tempo, o Vitor conheço há algum tempinho também. 4 anos, né? Quase um filho, na verdade, mas é um filho bastardo que a gente acabou... Não é inglório, mas ele é glorioso também, e o Rafa, graças a Deus, aí ele tá almejando o que ele quer, e é um prazer muito grande estar aqui no 12x8, e é por isso que a gente acredita muito em vocês. Fico muito feliz. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.